Fala pessoal de casa, tudo bem? Eu sou a professora Cris, estou mais uma aulinha contigo aqui hoje para falar um pouquinho sobre compreensão e interpretação de textos. Muito bem, então vamos primeiro uma pequena conversa. Compreensão e interpretação de texto é a mesma coisa? Pergunta polêmica agora. Dá no mesmo? São sinônimos? Quando aparece lá no nosso edital, compreensão e interpretação de texto, eu vou estudar uma coisa só? Será? Então eu vou te mostrar agora que tem uma certa diferença entre compreensão e interpretação e o nosso comando da questão vai nos mostrar isso. Isso que a gente vai ter que estar ligado, tá? Então, primeira coisa, não é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ter dois níveis de leitura. A gente vai ter o nível mais superficial, que a gente vai ter a compreensão. Então, é o nível mais superficial. O que é o nível mais superficial, né? Quando eu leio e eu entendo o conteúdo daquilo que eu tô lendo, as ideias principais, as ideias secundárias, eu entendo a temática, eu entendo quem falou o quê, eu tô tendo uma compreensão. É a mesma coisa de que alguém me falar alguma coisa, estamos conversando, tu tá compreendendo o que eu tô dizendo. Compreensão, beleza. Agora, se eu for tirar deduções daquilo que alguém me falou, eu tô interpretando. Então aqui é uma camada mais profunda. É uma camada profunda em que eu realmente vou ter que entender o texto para poder tirar as minhas considerações, as minhas inferências. Então aqui também vai entrar muito o nosso conhecimento de mundo, a nossa análise crítica. Bom, mas sempre condizente com o texto. Uma coisa que eu fico maluca quando os alunos me falam assim, ah não, prof, interpretação cada um interpreta do jeito que quer. Gente, que lógica isso tem? Cada um interpreta do jeito que quer, então significa que não vai ter prova de português, então se cada um interpreta de um jeito, como é que a gente teria uma questão? Não é assim que funciona. Tem mecanismos e tem um raciocínio correto, sim, tá? Então, primeira coisa, a gente entende que são dois níveis. Como é que eu vou saber o que a questão, na verdade, ela está me cobrando? É pelo comando da questão. Então, aqui eu te dou alguns exemplos de comandos que seriam de compreensão e de interpretação. Então, quando a gente vai focar no nível mais superficial, compreensão as questões vão me trazer exatamente coisas que estão no texto. Parece óbvio, mas realmente é óbvio. São coisas que estão escritas, está literalmente escrito no texto. É só eu ler e eu entender, não preciso interpretar, preciso conseguir depreender, eu preciso conseguir decodificar, acho que a palavra melhor é decodificar aquilo que eu leio, entende? Então não basta só eu saber que cada letrinha tem um som, conseguir juntar as sílabas, não, eu preciso formar um sentido a partir daquilo que eu li. Isso é compreensão. Então, quando diz assim, no texto tal coisa, tá dizendo que tá a resposta no texto. Então não tem que buscar fora, não tem que estar lendo nas entrelinhas, tá no texto, é só eu conseguir enxergar. O autor afirma, se eu estou dizendo que o autor afirma, então tá no texto, ele tá afirmando, tá escrito. O texto mostra, mais explícito que isso, o texto tá mostrando, tá na tua cara ali. Segundo o texto, então segundo o texto, conforme o texto, de acordo com o texto, segundo o autor, de acordo com o autor, então tudo isso está me dizendo que eu preciso ter uma leitura atenta, que aquilo que eu preciso vai estar escrita. Então eu não posso sair disso, tá? Tem que estar escrito. Ah, mas se eu quiser fazer uma inferência de uma coisa que eu acho, não tem eu acho, tá no texto. Vai no texto e acha aquilo que está escrito. Aqui a gente tem que obedecer ao texto. Eu vou obedecer aquilo que está no texto, tá? Nada mais. Agora, se eu tenho um comando de interpretação, aí sim eu vou ter que ler, eu vou ter que ter uma análise daquilo que eu li para gerar uma interpretação. Então, infere-se do texto, para ter uma inferência, a coisa ela não está literalmente escrita, né? Eu vou ter que tentar entender uma coisa que ficou subentendida. Depreende-se do texto, depreensão é interpretação também, sinônimo de interpretação. Então, se eu depreendo, eu estou interpretando. O texto permite deduzir, olha, se eu vou ter que deduzir, é porque não está literalmente escrito no texto, né? Então, eu vou ter que fazer uma dedução. Eu vou ter que ler e ver o que eu entendo. Essa aqui é muito clássica.
qual a intenção do autor. Olha, se eu vou ter que entender a intenção do autor, eu preciso entender o que está por trás daquilo que ele escreveu, é a interpretação. Conclui-se do texto que, ó, se eu tenho que tirar uma conclusão, eu vou pegar tudo aquilo que eu entendi e vou gerar uma frase a partir daquilo. Isso é uma conclusão, tá? Então, aqui são os comandos de compreensão, nível mais superficial, e aqui os níveis de interpretação. Prof, mas isso na prática, como que eu vou entender? Então, vamos aqui. Floresbelo estava cabisbaixo. Olha que nome bonito para colocar num filho, Floresbelo. Então, o Floresbelo, ele estava cabisbaixo. Então, quando eu pergunto isso em aula, né, às vezes eu utilizo essa frase de exemplo, os alunos me falam assim, ah, prof, tá, ele estava triste. E aí eu pergunto para o aluno, qual é a compreensão desse texto? O Floresbelo estava triste? Isso é a compreensão do texto ou é a interpretação? Porque em algum momento está escrito aqui que ele estava triste? Está escrito? Não, está dizendo que ele estava cabisbaixo. O que é estar cabisbaixo? O que significa? Significa que ele estava olhando para o chão, ele estava olhando para o chão. Isso é o significado da palavra cabisbaixo, não é? Então, se ele estava olhando para o chão, claro, a gente infere, a gente depreende, a gente conclui que ele estava tristão, ele estava triste. É a interpretação. Porque uma pessoa que está cabisbaixo, está olhando para baixo, assim, cabecinha baixinha, ela não está feliz, né? Geralmente a pessoa está feliz, ela está É assim. Então, isso aqui é a minha compreensão, tá? Então, essa compreensão é literalmente o que está escrito. Agora, a interpretação é aquilo que eu entendo a partir daquilo que está escrito, beleza? Então, vamos sempre lembrar, ó, compreensão diferente de interpretação. Bom, então aqui eu gosto muito de imagens, não sei se vocês também funcionam bem assim com essa parte visual. Então, eu gosto de pensar no iceberg. Então, assim, a ponta do iceberg seria a compreensão. Agora, tudo aquilo que fez parte da construção daquele texto, como o contexto, como o estilo do autor, a intenção do autor ao escrever aquele texto, tudo isso está aqui embaixo. Tudo no campo da interpretação. Então, o que está submerso, aquela camada mais profunda, que eu tenho muita informação, é na interpretação. Aqui, aquilo que é visível seria a compreensão. Bom, então vamos também a alguns conceitos que eu considero bem importantes. Conceito de leitura, texto, contexto e intertexto. Então, vamos lá. O que é uma leitura? É sempre um processo interativo. Tá? Essa interação às vezes aparece como um processo dialógico, né? Uma conversa também possível. Então, entre o falante ou o escritor e o ouvinte. Isso aqui no caso de textos orais, textos falados, né? Que nesse momento a gente está num processo de interação. É um tipo de leitura também entre falante e ouvinte. Tu tá tentando entender aquilo que eu estou falando, então é um processo que tu tá me ouvindo e eu estou falando, esse processo também é um processo de leitura. Ou entre autor e leitor para textos escritos, né? Então, é um processo de interação também. No momento em que eu estou lendo, eu estou interagindo com aquilo que o autor me deu, me trouxe. Então, esse processo de comunicação entre dois interlocutores num lugar da sociedade, ou seja, um contexto. Então, esse processo de leitura é bem importante para a gente. Toda prova de língua portuguesa vai trazer textos, às vezes até mais de um texto, dependendo da quantidade de questões na prova, né? Então, se eu tenho lá mais de 10 questões, geralmente é comum que tenha mais de um texto. Bom, então, o que é o texto em si? Todo enunciado com sentido. Então, olha só, texto não se resume apenas àquilo que está escrito. Pode ser também, por exemplo, um texto imagético, é possível. Então, quando a gente tem uma imagem, numa prova fala assim, ó, texto 1 é uma imagem, texto 2 é o texto escrito. Então, é um tipo de texto também, porque é um enunciado que traz uma noção de sentido, beleza? O que é o tal do contexto que tanto aparece, né? Então, o contexto é a situação de produção de alguma coisa. Então, se eu criei um texto, no momento em que eu criei ele dentro de um contexto. Não foi desvinculado de um momento na história, né? Teve um momento de produção. Esse momento de produção a gente diz que é um contexto. Isso vai influenciar na nossa interpretação? Claro que sim. Então, se eu pego um texto que, por exemplo, vamos pegar o assunto da temática da mulher. Existe um chamado manual
da Boa Esposa. Pesquisa no Google que tu vai encontrar, Manual da Boa Esposa. E era um PDF, né, que explicava como que uma boa esposa ela deveria se portar quando o marido chegasse em casa. Então, coisas que... Aquilo foi produzido numa determinada época, com uma determinada ideologia, uma forma de pensar em relação à mulher, como a mulher deveria se portar. E hoje, isso seria aceito? Não, hoje não seria aceito mais, que é tanto que a mulher hoje ela tem seu lugar no mercado de trabalho, ela busca seus direitos iguais, então seria diferente. Então não teria a aceitabilidade que teve na época, tá? Então um texto ele vai modificar a sua aceitação, a sua interpretação de acordo com a época em que ele foi produzido, tudo bem? Bom, depois então a gente também vai ter o conceito de intertexto. O que vai ser um intertexto? Basicamente, isso aqui vem de intertextualidade, é quando um texto ele faz referência a outro texto que já existe. Por exemplo, quando eu falo, né, agora na aula eu fiz o intertexto porque eu falei de um documento lá que foi escrito em tal época. Isso é uma intertextualidade. Então, se eu trouxesse aquele texto para cá, seria um intertexto. Então, não fui eu que escrevi, foi outra pessoa. Então, eu traria ele para dentro da minha aula, para dentro do meu texto. Então, as citações, quando eu faço referência a tal filme, tal livro, fulano de tal, ou alguma passagem histórica, tudo eu estou fazendo intertextualidade, ou seja, o que eu utilizo dentro do texto que não é meu, é chamado de intertexto. Então, as citações vão estar sempre ligadas entre aspas, mas tu já sabe disso porque tu já assistiu a aula de pontuação. Então, tem que estar entre aspas as citações diretas, ou também chamado discurso direto. Então, isso é um intertexto. Se eu trouxer um dado estatístico, de acordo com a OMS, de acordo com o Ministério da Educação, enfim, esse dado estatístico é um intertexto. Estatísticas que estão dentro do texto, mas não pertencem a ele. Então, eu que estou criando um texto, eu trago dados, mas não fui eu que criei esses dados. Foi outra pessoa, foi outra instituição. Então, isso é um intertexto, isso enriquece bastante o nosso texto quando a gente está criando, né? Para mostrar essa questão cultural, né? A gente não é só aquilo que a gente acha, a gente é constituído de outros textos, de outras coisas, de outros conhecimentos, beleza? Então, fica claro, intertextualidade também é um conceito bem legal e de vez em quando aparece esse conceito em prova, tá? Então, entre textos, intertexto, diálogo que está acontecendo entre dois ou mais textos. Bom, então outra coisa a ser considerada é o tipo de linguagem nos níveis semântico. Semântico é de sentido. Tá? Como assim de sentido? A gente pode ter uma linguagem conotativa ou uma linguagem denotativa, isso vai influenciar na nossa interpretação, nas nossas respostas. Então, uma linguagem conotativa é a linguagem figurada, lembra do coração. Quando a gente fala do coração, ai, meu coração chora, é uma linguagem, não é no sentido real, não é? É uma linguagem figurada, uma linguagem mais expressiva. E denotativa, tu pode te lembrar de dicionário. Dicionário, porque vai ter realmente, dicionário, ele vai ter realmente um sentido diferente, vai ter um sentido diferente da conotação, ele é o sentido real. Então, denotação, dicionário, sentido real da coisa. Conotação, sentido do coração, sentido conotativo, figurado. Então, aqui, odeio estes pneus. Aí uma mulher aqui reclamando, aqueles pneuzinhos que a gente fala, né, que a nossa barriga forma. E aqui o mosquito da dengue falando, eu adoro estes pneus. Aqui a palavra pneu, né, está sendo utilizado no seu sentido denotativo. E aqui o pneu está sendo usado no sentido conotativo, porque ela não tem literalmente uns pneus ao redor. Então aqui, se a gente fosse responder uma questão sobre isso, provavelmente seria uma questão que iria cobrar o recurso de humor. Então, o recurso de humor foi na palavra pneu, ser utilizada em dois contextos, né? Nesse contexto e nesse contexto. É a mesma palavra, ou seja, uma palavra polissêmica, mesma palavra, sentidos diferentes. Uma palavra polissêmica,
essa ambiguidade de sentido que trouxe dois contextos diferentes, uma que odeia o pneu e outro que adora o pneu, né? E terem sentidos diferentes, embora seja a mesma palavra. Beleza? Então, considera sempre a conotação e a denotação. Isso vai, às vezes, nos ajudar, recurso de humor, principalmente. Bom, outra coisa que cai bastante em prova, sempre aparece nos editais, né, sobre o pressuposto e o subentendido. Então vamos lá, às vezes aparece o pressuposto da questão, o pressuposto do texto, tal coisa. Aí, travei nessa questão, eu não sei o que é pressuposto. O subentendido que ficou aqui nesse contexto. Mas eu não sei o que é o subentendido. Então calma que eu vou te explicar com exemplos o que é cada um e as diferenças. Eu fiz até um esqueminha bem bonitinho, bem organizado, para tu entender bem, né? Porque esses dois eu sei que às vezes confundem. Então, um pressuposto, o que a teoria vai dizer? Que ele surge quando uma mensagem implícita é transmitida pelo emissor através de palavras ou expressões adicionais. Falou em coisa implícita, a gente está no campo da interpretação. Tá? Então, por exemplo, o Florisbello deixou de ser vegetariano. Então, a partir dessa frase, tem algum elemento linguístico que vai me dar margem para a interpretação, que é o deixou. O que eu consigo pressupor a partir desse pressuposto aqui? Que ele era, antes de ser vegetariano, né? Ele era vegetariano, só que se ele deixou, ele não é mais. Então, se eu posso pensar que ele era vegetariano antes, eu posso pensar que agora ele é carnívoro, né? Come carne normal, deixou. Então, ele abandonou essa vida. Então, como é que eu consigo interpretar isso? A partir da palavra deixou. Porque aqui, deixou de ser vegetariano, né? Ele não tá dando exatamente, escrevendo assim, o Florisbello era vegetariano antes e agora ele come carne. Não, ele só fala deixou de ser vegetariano. Então, neste momento, ele não é vegetariano. Então, eu consigo pressupor através dessas palavrinhas aqui. Deixou, beleza? Então, tem que ter alguma palavra que me dê margem para a interpretação. Por exemplo, a Cris tem um Palio, tá? Eu tenho um carro Palio. E o Palio foi meu segundo carro. Então, o que a gente consegue pressupor a partir do Palio foi meu segundo carro? Que eu já tive um primeiro carro antes, então o Palio não foi meu primeiro carro, teve um antes dele. Por quê? Porque a partir da palavra segundo, entende? Tem que ter sempre uma palavra que me dê margem para essa interpretação, isso é o pressuposto. Bom, e agora os subentendidos, ou também chamados de implícitos, tanto faz, é a mesma coisa, são mensagens ocultas, que o receptor deduz, também estamos no campo da interpretação, porque a gente está nas deduções, podendo não ser necessariamente verdadeiros. Aqui que mora a zona de perigo, aqui que a galera se lasca, porque nesses subentendidos, tu vai ter que tentar entender a informação que pode estar oculta ali, pode ser uma interpretação correta ou não. Tá? Ao contrário dos pressupostos, eles não são obrigatoriamente verdadeiros e podem desaparecer quando a frase original é negada, tá? Então, por exemplo, pelo nosso conhecimento de mundo, a gente sabe que quando alguém pergunta, tens fogo? Isso até aparecia mais, né, antigamente, em que fumar era muito publicado, por exemplo, nas propagandas, nos anúncios publicitários, né? Teve uma época em que era chique a pessoa sair fumando, né? Então, se olhar alguns filmes mais antigos, vai ver quanto que a galera fuma, né? E fumava em todos os ambientes, até dentro do avião. Então, esse tens fogo. Alguém pergunta a uma pessoa na rua. Então, olha só, tens fogo. Uma pessoa, por exemplo, que não conheça esse tipo de expressão, vai ficar boiando, vai ficar tipo, fogo? Mas eu não, como assim? Eu vou fazer fogo aqui? Sou um malabarista, aqueles que fazem coisinha do fogo? Não. Só que a pessoa que conhece a cultura e entende o que significa ter fogo, já consegue responder, tenho, não tenho, que é um isqueiro para acender o cigarro. Mas a palavra aqui, literalmente, ela está falando que quer um isqueiro? Não. Então ela deixa tudo, não tem uma palavra aqui que me dê margem especificamente, assim, já me deixa um direcionamento para o isqueiro.
Eu que tenho que subentender. Tudo bem? Então, é a mesma coisa. Em alguns países, né? Por exemplo, acredito que em Portugal, alguns alunos já me falaram que já estiveram lá e que eles entendem tudo muito literal. Então, se tu chegar num restaurante e disser assim, tu tem um refrigerante? O que o garçom vai responder? Tenho. Que ele não vai entender o implícito, o subentendido, que é, me traz um refri. Entende? Então, isso é o nosso subentendido. Beleza. Outra coisa também que a gente pode ter é nossa mãe diz assim, pega um casaco. O que tá subentendido aí? Vai fazer frio, né? Na rua deve estar frio. Mas não tá escrito só no pegue um casaco. Mas a gente consegue subentender a partir do nosso conhecimento de mundo, beleza? Então, o pressuposto, alguma palavra vai te dar essa margem de interpretação e o implícito, o subentendido, não. Aqui a gente vai ter mais uma interpretação com o nosso conhecimento de mundo. Bom, então aqui um resuminho bem bonitinho para ti. Então, o pressuposto é mais evidente, o subentendido é menos evidente, vai muito da nossa percepção. Aqui no pressuposto, a gente vai ter alguma marca linguística, alguma palavra que vai nos fazer ter esse pressuposto certinho, e é isso. Agora aqui é através das deduções, vai ser mais subjetivo, mais da nossa capacidade interpretativa mesmo, tá? Então, o pressuposto e o subentendido é isso. Bom, agora, linguagem verbal e não verbal. Então, isso aqui também é muito interessante, às vezes aparece. Gente, já teve aluno que me falou assim, mas isso aqui é não verbal, não tem verbo. Gente do céu, não! Agora a Márcia sensitiva, para de ser louca. Então tem nada a ver com verbo, gente. Verbal, tá? Verbal tem palavra. Não verbal é qualquer coisa que seja não verbal. Então, qualquer coisa que seja gestual, um olhar, uma imagem, uma cor, tudo aquilo que me sinalize, que eu consiga entender, interpretar, mas que não seja com palavras. Então, verbal tem que ter palavra, não verbal não tem palavra, sem palavra, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma tirinha, uma charge, a gente vai ter os dois. Então, não cai no tipo de questão que te fala que, por exemplo, a linguagem não verbal não influencia na interpretação. É impossível, é praticamente impossível tu ter uma charge, uma tirinha, uma propaganda em que a linguagem não verbal ela não influencia, ela não te ajude na compreensão ou na interpretação. Certo? Então, a linguagem verbal e a não verbal, nesses gêneros textuais, eles estão acoplados, eles estão ali juntinho, unidos venceremos. Então, aqui tem um homem, né, tá olhando pro celular com um jeitinho meio apavorado. É muito importante na interpretação de imagens que a gente sempre se atente às expressões faciais, aos detalhes. É isso que vai fazer a diferença. Então, o Facebook parou de funcionar. Aqui parece que ele tá assustado, né? Tá com uma carinha assim, meio assustado, olhando pro celular. Instagram parou de funcionar, segue com a mesma carinha. WhatsApp parou de funcionar. E ele joga o celular para cima e fala que maravilha. A expressão dele, ó. Que expressão aqui? Uma expressão de alívio, de felicidade, de relaxamento. Então, aqui, nessa tirinha, a gente tem uma quebra de expectativa. Por que a gente tem uma quebra de expectativa? Porque a gente acha aqui que vai ser um problema, né? Parece uma pessoa meio viciada, mas aqui, ó, já mostra que não, é como se ele estivesse se libertando de utilizar muita rede social, de ficar nesse vício, né? Que é uma coisa que tem aparecido muito nas provas, a questão da tecnologia, tanto para o bem quanto para o mal. Então, lembrando, se eu tenho uma tirinha, uma charge, provavelmente vai vir algum tipo de crítica sobre alguma coisa. Então, nesse caso, é uma crítica, né, sobre o uso demasiado. As pessoas vivem em volta da tecnologia, hoje cada vez mais, agora temos inteligência artificial fazendo muita coisa. Então, a gente não tem como fugir, é a nossa realidade. Mas tem o seu lado negativo, né, que é o vício, a ansiedade, muitas outras coisas que a tecnologia nos causa. Bom, e depois a gente também tem aqui essa charge, né, rolezinho do Folha de São Paulo. Isso aqui caiu numa questão em que aqui a gente consegue perceber livraria, vários livrinhos aqui, né, uma estante.
E aqui uma pessoa, né? Aqui ele tá com uma cara triste, aqui ele tá com uma cara feliz. Ele fala: ei, jovens, eu apoio um rolezinho em minha loja. Então ele usa um vocabulário, né, próximo dos jovens. E aqui, com a mãozinha, parece que está convidando a pessoa, né? Então aqui e depois aqui, ó. Como se ele fizesse aquele movimento: venham, venham, venham. E aí a galera, que todos os que estão representando os jovens, né, ó, moda, cinema, alimentação. Então, para cá, ó, ele é o local onde eles estão indo, né? Coisas que tenham a ver com modas, lojas, o cinema, a praça de alimentação, onde a galera se encontra, um monte de gente. E aqui tá tudo vazio. Então, o que a gente consegue interpretar a partir de todos esses elementos aqui? Então, isso aqui tá no campo da interpretação. Por quê? Porque eu vou ter que unir várias informações que eu peguei, que eu catei, que eu tive que prestar atenção, para a gente formar uma dedução. Qual é a nossa dedução? Nossa dedução é que os jovens não estão lendo. A livraria está vazia, eles estão indo para outros segmentos, então a minha interpretação, os jovens não leem. Entende? Então eu não posso interpretar qualquer coisa, tipo, não, eles não foram na livraria porque o cara, por exemplo, o cara, ele não é um bom vendedor. Não dá para interpretar isso, né? Em nenhum momento falou. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho, que não é também qualquer coisa que eu vou poder interpretar. Aqui, um conjunto de fatores vão me reforçar esse pensamento de que os jovens não estão lendo. Mas não é qualquer coisa, não posso culpar a pessoa ali pelos jovens também não ler, né? Então, não é qualquer interpretação que eu vou conseguir fazer. Certo? Bom, gente, para esse vídeo não ficar tão comprido, eu vou deixar a resolução de questões agora para o próximo, para tu dar aquela descansadinha, dar uma refletida nas coisas que a gente conversou, porque o próximo bloco a gente vai ter que ler textos, né? Interpretação. Então, dá essa descansada, volta bem de boas para a gente conseguir resolver as questões de interpretação, beleza? Então, beijo, te aguardo agora no próximo vídeo.